Olá, estamos no ar através da TV Fatel e você assiste agora o programa Direto ao Ponto. Hoje conosco Lísio Lili. Lísio Lili é terena da aldeia União do município de Miranda. Já foi delegado da FUNAI no Mato Grosso do Sul, chefe de posto e é mobilizador dos povos indígenas. Lísio, é um prazer tê-lo aqui conosco, uma honra muito grande. Muito obrigado, a satisfação é minha de estar aqui com você. O artigo 231 da Constituição Brasileira diz: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Vivem no Brasil mais de 896 mil índios. O Mato Grosso do Sul possui a segunda maior concentração indígena do país, com uma população de 77 mil índios, basicamente divididos em 9 etnias: Aticum, Guató, Ofaié, Cadiuel, Quiniquinaua, Terena e a maioria de Guaranis e Kaiowás, que somam 44 mil pessoas. A maioria das aldeias no estado, na verdade, são acampamentos em beira de estrada, ou áreas improdutivas, sem energia, água ou esgoto. As condições são precárias, onde passam fome e são impedidos de plantarem devido ao veneno colocado pelos fazendeiros em suas plantações, que além de poluir o solo, polui também os rios. Qual é a situação dos índios atualmente no Mato Grosso do Sul? A situação dos índios aqui no Mato Grosso do Sul é de muita dúvida, uma absoluta dúvida. Os índios do Brasil não é diferente, é também de hesitação e de dúvida. Você acabou de ler aqui os direitos dos índios, que são constitucionais, foram escritas para que isso fosse implementado, e nós temos hoje quase 20 anos, ou mais de 20 anos da Constituição, e nós não vemos isso implementado. Então, qual a situação dos índios do Mato Grosso do Sul que estão nessa condição que você aí elencou, e qual a situação dos índios do Brasil? É de absoluta dúvida com relação ao futuro deles. Essa é a situação dos índios do Brasil e Mato Grosso do Sul. Então os índios hoje vivem uma tensão constante porque não sabem o dia de amanhã. Sem dúvida, porque, veja bem, a Constituição de 88 é toda uma linha de ação que eles previram. Tudo aquilo foi pensado letra por letra, vírgula por vírgula. É tudo aquilo que eles pensavam em como transitar no Estado Democrático de Direito, que todos nós sempre repetimos. Então, os índios fizeram escritos todo o projeto de vida que eles pretendiam. Quando você vê a Constituição, quando você vê as autoridades brasileiras, tanto o executivo, tanto o legislativo, sobretudo o legislativo, tentando barrar o avanço desses projetos, o que os índios têm que pensar? Ora, o Estado, ou a estrutura do governo, que devia implementar isso, é visivelmente contra os direitos dos povos indígenas, eles não têm o que pensar diferente. Olha, nós não somos pátrios do Brasil, nós estamos fora do processo. É isso que os índios estão pensando hoje. Eu mesmo penso nisso. Qual será o futuro dos meus filhos num tratamento como esse, em que o Brasil e o brasileiro, vamos dizer, não é nem os brasileiros, nós diríamos as autoridades brasileiras, um tratamento que destina os índios. Dessa forma, quando se coloca na Constituição do Brasil dificuldades para implementá-la, o que nós temos que pensar há uma dúvida muito grande com relação às nossas autoridades. É isso que nós pensamos. Então, os avanços que nós esperávamos não estão acontecendo. Se você andar mesmo aqui em Campo Grande, você vai verificar isso a olho nu. Onde estão os índios aqui em Campo Grande? Os índios estão na periferia da cidade. Os índios estão subalternizados. Os índios estão em empregos menos valorizados.
o ganho deles é pouco. As mulheres não têm oportunidade, os jovens não estão tendo oportunidade. Se concluem o ensino superior, não tem emprego, não tem renda. Uma boa parte da nossa comunidade está nas cidades. Por quê? Porque as ações não estão chegando no nosso povo. Então, a pergunta que você faz, qual que é a tua expectativa? É muito ruim. É muito ruim, é muito triste a nossa situação. É de desencanto absoluto. Porque nós pensávamos que o Brasil chegaria num momento novo, né? O Estado democrático que nós pensávamos, em que as pessoas teriam oportunidade, em que os direitos seriam implementados, os direitos seriam respeitados. Mas você não está vendo isso. O que você está vendo é os poderes constituídos se ajustando para barrar as oportunidades, para barrar os direitos. Quer dizer, a instituição do Estado brasileiro barrando o direito dos índios. Então isso é muito ruim, isso é muito grave. É desconsiderar a pessoa humana dos índios. E você disse na tua fala aí que o índio hoje ele não tem esse sentido brasileiro, né? Nessa perspectiva, vocês se sentem de certa forma, né, por imposição da classe governante, um intruso nesse sistema? Quando você consegue inserir dentro da Constituição aquilo que você pensa, você se sente parte do Brasil, não é assim? Uhum. Os segmentos da nossa sociedade, todas elas, se mobilizaram para se verem parte do Estado brasileiro. É assim que é a Constituição. A Constituição é a fotografia das sociedades do nosso país. E os índios aceitaram participar desse processo. Eles estavam nas florestas e vieram e fizeram inserir daquilo que pensa. Aí quando você tem frustrado isso, o que a pessoa tem que pensar? Diga para mim. Com todo isso, o que ele tem que pensar? Ele tem que pensar que a margem continua a margem. A Constituição de 88, o presidente do Congresso Nacional, Ulisses Guimarães, dizia: essa é uma Constituição cidadã. E por que ele dizia isso? Porque muitos elementos da sociedade estavam fora da sua cidadania. Elas precisavam ser incluídas. E nesse exato momento, quando o Congresso Nacional, num processo rasteiro, porque ele devia conversar com os índios, devia explicar para os índios. E aí você pensa, poxa vida, as autoridades que nós temos, nós já sabíamos, mas nós tínhamos dificuldade de aceitar. O que nós estamos vendo é autoridades comprometidas com seus interesses e não considerando a necessidade dos povos indígenas. Os povos indígenas são brasileiros como eles, e os índios precisam ser respeitados, porque está dentro da Constituição, a não ser que a gente rasgue então a Constituição. Vamos rasgar a Constituição, porque eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que pisar a Constituição, o Congresso Nacional, nesse ato que teve agora essa semana, visivelmente está contra os índios. Agora, isso não é a sociedade brasileira. Isso são as autoridades. Vamos aqui falar no português claro. A sociedade sempre foi solidária com os seus irmãos. O Brasil é um país solidário. Os brasileiros sempre estiveram ao lado dos índios. Agora, as nossas autoridades, esses sim, movidos pelos interesses, eles estão contra os interesses dos índios e contra o Brasil. Eles não estão contra os índios, eles estão contra o Brasil. A Constituição de 88 é um avanço nas questões sociais. Se recuam aquilo que os índios projetaram, eles vão recuar os interesses sociais, a dos jovens, a das mulheres, ou dos trabalhadores. Então, nós temos que conclamar a sociedade, cerrar fileiras contra esse processo de recuar os direitos dos povos indígenas. A própria Constituição garante esse direito da terra originária do índio, para tanto ela precisa hoje fazer as demarcações. E se tem um atraso,
ou eles dizem que não tem a condição necessária para fazer as demarcações. Hoje, de fato, quem tem ajudado o índio nessa questão das demarcações, das liberações da terra? Então, algumas vezes as pessoas sempre pensam assim, os índios são motivados por alguém. Os índios não precisam ter motivação, eles são povos que conseguiram sobreviver. Olha só, conseguiram sobreviver, se são capazes de conseguir sobreviver com a ciência que tiveram, com a tecnologia que tiveram, com os meios de produção que têm, com os meios de cuidados da sua família, da sua habitação, você acha que povos como esse não têm capacidade de pensar no futuro? Imagina! Isso é uma falácia, as pessoas pensarem que os índios não são capazes de pensar num futuro, num porvir melhor. Os índios são capazes. Agora, nós temos, como eu te disse, primeiro, os grandes apoiadores dos índios foram a sociedade brasileira. O povo nacional, eles sempre estiveram com os índios. E nós temos também muitos apoiadores em todos os segmentos da sociedade, advogados, ativistas, mulheres, artistas, políticos, nós podemos colocar isso, políticos, partidos comprometidos com a questão indígena. Então nós temos inúmeros apoiadores. Nós não temos muito a reclamar, mas eles sempre nos deram o direito de protagonizar. Então nós fazemos parte, e está escrito isso que está, foi motivado por alguém, ninguém precisou de escrever por nós. Agora veja bem, por que há uma reação contra o que está escrito na Constituição? Por que há? Porque aquilo que está escrito ali é um avanço muito grande em favor dos índios. Agora, elas estão sendo recuadas por outros interesses. Esses sim, interesses escusos. Esses sim, interesses que não beneficiam o povo brasileiro. São mineradoras, são agronegócios, são latifúndios, são madeireiras, são mineradoras. São interesses contra os índios, que querem ocupar as terras dos índios, que querem explorar a terra dos índios. E os índios são contra, os índios sempre foram e defenderam a biodiversidade. Os índios são defensores da biodiversidade. Essa que é a indisposição. Agora, isso sempre esteve no sangue dos índios, o compromisso dos índios com a vida, desde que nasceram, desde que se conhecem como pessoas, esse é o compromisso de cada um. Nós temos compromisso com a vida. Por isso nós somos intráveis. Porque essa sociedade capitalista, essa sociedade hegemônica, ela não tem interesse pela vida. E nós temos. Então eles têm que ser contrários a gente mesmo. Nós não fazemos muita questão de estar aí se coluindo com eles. Nós temos compromisso com a vida. Esse é o papel dos índios aqui na terra. Ter compromisso com a vida e brigar por ela, para que ela se estabeleça. Herdamos dos índios um vasto e completo arsenal de técnicas para sobreviver e deslocar nesse imenso território. Herdamos centenas de frutos, árvores, ervas, seu trato e seu uso. Herdamos o hábito do banho diário. Mas a herança nobre e profunda que os índios nos legaram é o testemunho de que é possível um povo viver magnificamente integrado à natureza, numa trama secreta de coexistência pacífica e amistosa. Lísio, qual que é o diálogo entre as lideranças indígenas e os governos estadual e federal hoje? Eu não consigo ver. Não há interlocução. Interlocução a gente precisa entender como duas vias. O governante pergunta, o indígena entende e há um diálogo. O diálogo ela inexiste. Existe do poder público, e não diria só do governo do Estado. Isso, governo do Estado, municípios, existe um monólogo. O poder público, só ele continua falando. Ele não considera a Constituição Nacional. O protagonismo que os índios precisam fazer, ela não tem sido, não só buscado implementar, como não tem sido entendido.
muitas das vezes, ela trava o processo de encaminhamento dos projetos indígenas. A Constituição de 88, ela é muito clara. Ela está dizendo assim, reconhecido os índios. Esse reconhecido os índios não quer dizer assim, eu estou vendo os índios, eles estão ali, que bom. Não, é chamar eles dentro do poder público para que eles façam, não como funcionário. Não é para ser empregado do Estado brasileiro. É para implementar o projeto que está escrito ali, considerando toda a cultura, considerando todos os saberes, considerando todas as técnicas, considerando todos os meios e os modos e os sistemas. Porque eles também têm, os índios têm. Agora, o modelo do Estado, São Parente sempre fala, ela foi construído num único duto, num único sistema. Esse sistema, ele se recusa a aceitar esse outro sistema, porque esse sistema, esses conhecimentos, essas técnicas que nós estamos falando aqui dos índios, também é uma técnica, também é um sistema. E o sistema do Estado brasileiro, como é hegemônico, como ele é uno, ele não aceita, ele se recusa. Agora, quantos anos vamos ter que levar para que os agentes públicos, aqueles formuladores das políticas públicas, vão aceitar conversar? Quantos anos mais nós vamos levar? Será que mais uma outra eternidade? Será que outra geração? Será que é incompreensível tentar compreender os outros? Agora, é uma pena que nós estamos falando aqui de Estado, né? Nós não conseguimos colocar isso como pessoa, nós estamos falando do ente político, que ela não sente, não se condói. É com esse Estado que nós estamos aqui conversando. Agora, precisamos chamar as pessoas. Elas precisam compreender, precisamos tocar no coração delas. Essas autoridades precisam ser tocadas. Elas precisam sentir, elas saber que se eles têm filhos, aqueles índios também têm filhos. Aqueles índios também têm seus parentes, têm os seus velhos, e que precisam ser compreendidos. Essa interlocução, ela não é possível continuar acontecendo. Nós estamos entrando num outro momento em que tudo existe, as oportunidades estão aí, os alimentos estão aí, e nós assistimos comunidades indígenas precisando de ter o que comer, porque o sistema não aceita ceder. Não é possível essa falta de humanidade entre as nossas autoridades e as pessoas. O diálogo não existe, eles ditam as regras, né, na qual eles querem estabelecer os povos indígenas. Perfeito. E nós estamos repetindo o que um SPI fez. Nós estamos assistindo o que o colonizador fez. Nós continuamos dentro dos espaços públicos, homens como aqueles do passado, entendeu? Que vieram e encontraram os primeiros habitantes e pensavam assim, não, nós que sabemos, nós que entendemos, nós que temos a técnica, nós que temos o conhecimento. Eles não têm nada. Nós estamos sendo tratados dessa forma. O tratamento que o Estado brasileiro dá para a gente é vergonhoso. Vamos aqui falar no português claríssimo, é vergonhoso, porque não tem a interlocução. Mas nós estamos dispostos, nós os índios precisamos nos preparar para que sejamos também um pouco compreendidos. E eu acho que isso nós vamos fazer com uma grande aliança. Eu acho que nós vamos conseguir promover essa interlocução promovendo entendimentos com as autoridades, com os movimentos, e num movimento muito grande, a gente unidos, a gente reverter esse quadro. A interlocução é necessária. Luiz, eu quero falar um pouco agora do papel da mídia. Né? A mídia ela tem ajudado ou atrapalhado de alguma forma? Porque a gente vê as mídias, de modo geral, umas aparentemente a favor, outras aparentemente contra os índios. Então, em que sentido, né, essas mídias têm ajudado os povos indígenas hoje? A mídia, nós não temos que pensar diferente. Elas são fundamentais para a democracia e para os povos indígenas. Acontece que a mídia,
antes da derrubada da ditadura, nos ofereceu muito espaço. Enquanto houve interesse da mídia nessa mudança, a mídia esteve ali do nosso lado. Depois que passou tudo isso, parece que se estabeleceu um novo momento, passaram a esquecer do movimento indígena, da importância do movimento indígena nessas mudanças. O que nós temos assistido nas mídias infelizmente, é a secundarização da questão indígena. Aqui no nosso estado, por exemplo, a gente tem assistido o compromisso muito claro das mídias com os negócios. Claro que a gente precisa preocupar com o orçamento do estado, orçamento do município, os recursos precisam acontecer, as pessoas precisam produzir, mas os índios também fazem parte da economia produtiva. Os índios sim produzem, sim. Uma boa parte dos alimentos que os índios têm e que produzem são deles. Não se consegue imaginar que o grande produtor que produz soja, imaginar que está dando comida para os índios. Não é possível, a produção dele é soja, é milho, e é para importação, não é para o alimento, é para o gado. Como que pode dizer que alimenta os índios? E como que nós podemos pensar que os índios que estão na aldeia estão dependendo de alguém? Eles estão produzindo a duras penas, porque eles não têm financiamento, eles não têm apoio, eles não têm recursos, não têm tecnologia, não têm. E então eles produzem com os recursos próprios que têm. Como que nós vamos imaginar, outra vez, vamos aqui chamar a atenção, como que nós podemos, como que o setor econômico do Estado desconsidera povos que conseguem sobreviver com os recursos que têm? Como que pode? Você tem um levantamento, agora mesmo eu estava lendo agora, o diagnóstico de Campo Grande, do governo que passou. Não tem uma referência dos povos indígenas. Não tem uma. E no entanto, a economia do Estado se sustenta com as atividades, com a cultura dos povos indígenas. Aqui mesmo em Campo Grande, você vai ali no Parque das Nações Indígenas, está ali Portal dos Terrenos, Portal dos Coiauás, está lá o Cavalo dos Cadivéus. Por que isso? Porque ela gera economia. Porque a pessoa vem aqui e vai lá visitar esses locais onde estão os índios. Ele vai comer os alimentos dos índios. Essa é a base econômica da cultura do nosso Estado. E, no entanto, ele não tem a devida recompensa nos benefícios dos recursos do Estado. Então, a mídia, infelizmente, não tem produzido isso. Ele tem ocupado o tempo todo dele, certamente financiado por essas forças, no sentido de tentar mostrar o seguinte: apenas um segmento do nosso Estado produz para que todos comam. Isso é uma inverdade. Eu acho isso muito ruim quando a imprensa faz uma situação como essa daí. Nos parece até, para nós os índios, a gente fica pensando, será que tem compromisso? A imprensa está comprometida com esses segmentos? Nós chegamos a pensar nisso. Historicamente, os índios... Que é uma pena, tá? Historicamente, os índios, para as mídias, têm um papel secundário, né? A gente vê nas novelas, a gente vê nos seriados, nas séries, que o índio ele desempenha um papel secundário, sempre de marginalização, né? Sendo que ele é a base dessa economia, a base desse desenvolvimento. É verdade, é verdade. Nós temos aqui no estado de Mato Grosso do Sul muitos conhecimentos. Se a gente for, por exemplo, se a mídia fosse lá levantar e conhecer como é que a estrutura organizacional dos índios terenas evita com que não se tenha conflitos, quem sabe a polícia militar, quem sabe a polícia federal, quem sabe os órgãos ligados à segurança aqui, que nós temos um problema muito de segurança aqui em Campo Grande, nas grandes capitais, quem sabe podia ser orientadora de informações, podia estar oferecendo técnicas e tecnologias para que as autoridades ligadas à segurança buscassem lá nas aldeias indígenas.
nós podíamos estar oferecendo hoje muitos conhecimentos relacionados a alimentos, conhecimentos relacionados a remédios, conhecimentos relacionados a plantas medicinais, às técnicas, aos alimentos. Quer dizer, nós podíamos, hoje, se porventura fizéssemos o inventário e considerássemos a questão indígena como base econômica, fazendo muitas alianças de modo que redundassem em receitas para o nosso Estado. Nós não fazemos. O Estado não faz. O Estado não investe. Porque ainda ele não conhece um pouco do que é cultura produtiva nas comunidades indígenas. Então precisamos mexer um pouco com as nossas autoridades nesse sentido. Aqui em Campo Grande, você pode ver aqui na feira de Campo Grande. Vai lá dar uma visita lá. Os recursos da manutenção dos índios ali são ínfimos. Nós estamos conversando com a Prefeitura de Campo Grande no sentido de mudar isso. Claro que vai ter uma reação forte, porque as ações políticas, elas estão aqui praticamente direcionadas. E não se inclui os índios, então vai ter uma reação. Mas a população de Campo Grande paga os seus impostos. A população de Campo Grande recebe a comida, participa da economia. Aqui o Marçal de Souza, muitos turistas vão lá visitar a aldeia. Então, ele tem participação. Esse turista vai lá, come nos restaurantes, fica nos hotéis, então ele participa com a economia. Isso nós estamos falando aqui de índios que residem aqui em Campo Grande. Então, não há razão nenhuma de a gente não colocar isso como elemento de informação para a nossa sociedade. E a imprensa ele tem esse papel importante de chegar e levantar e tornar notório isso, porque ele tem esse papel de informar a sociedade, né, aqui da nossa cidade. A impressão que eu tenho é que os índios são desconhecidos aqui em Campo Grande, né? Desconhecidos de uma certa forma, porque o que nós vemos através da mídia são os casos de assassinatos, os casos de expressões maiores, mas casos de informações, de levantamentos, de dados estatísticos, como você colocou, isso não é comum. Isso não é comum. Não, parece não haver interesse, né? Absoluto, não há. Não há, porque aqui nós acabamos de dizer, o Estado brasileiro ele foi constituído, as estruturas da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado, eles têm direcionado os recursos para um segmento. É assim que funciona a estrutura, pelo que nós estamos aqui compreendendo. Elas não têm intenção de beneficiar os povos indígenas. Elas não têm. E isso nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos chamar a imprensa, conversar com elas, dar oportunidade para que esses elementos da nossa cultura, os conhecimentos da nossa cultura, as informações da nossa cultura, elas sejam peças também importantes para a construção de uma cidade mais justa, de um Estado mais justo, em que as oportunidades, em que as condições, elas também sejam levadas para as sociedades indígenas. Esse deve ser, eu acho, um papel importante da imprensa. Investigar, criar imprensa que investigue, levante e diga também para as autoridades, oferecer essas informações. Eu acho que isso é uma necessidade desse presente momento. Certo. Lísio, caminhando para o fim do nosso programa de hoje, eu quero que você fale agora para nós, já caminhando para o final dessa fala, da tua fala, diante a tantos assassinatos que nós já tivemos das lideranças indígenas, a começar de Marçal de Souza, e a gente vê essa violência, essa truculência por parte das forças para com os índios, né? Eu acho uma força desnecessária, né? Essa truculência não é necessária para tudo isso, mas a partir dessa violência que está sendo empregada, deste conflito anunciado, deste conflito iminente, dessa, eu vou chamar de guerra, não sei se é o certo a falar, mas dessa guerra que não cabe, ela é uma guerra que não deveria existir. Diante disso tudo,
O que os índios querem? Então, a Constituição de 88 é a prova de que os índios querem esquecer o passado. Eles querem pensar que podem acreditar numa sociedade mais justa, em que as pessoas irmãs, elas podem construir juntos um Brasil. Os povos indígenas do passado demonstraram, nos vários conflitos que participaram, no amor pelo seu país, no amor pelo seu estado. Os povos terenas, por exemplo, foram povos que participaram de várias guerras para defender os limites, os territórios do nosso país. Numa prova clara de que são solidários com o Brasil, são brasileiros, pensam como os brasileiros, querem crescimento, querem o progresso, querem dias novos. E eu penso que precisamos outra vez assinar um tratado. Um tratado que seja formado em esperança, em amor, em dignidade, em novos dias, em que as pessoas compreendam que os índios também são parceiros, eles são parte do estado de Mato Grosso do Sul, parte do Brasil, não querem o mal para o nosso estado, não querem o mal para o nosso país, e avançar. Eu acho que nós vamos avançar sim. Nós somos sempre capazes, os povos indígenas sempre foram capazes de superar. São povos resistentes, a gente fala. O que é ser resistentes? É ter capacidade de superar. Então são povos que superaram adversidades. São povos que suportaram opressões. E estão prontos, agora no momento, não mais de barbárie, mas de solidariedade, de amor, de oportunidade, caminhar de mãos dadas com os povos, com o segmento da sociedade nacional. Esse é o pensamento dos índios. Os índios não recuam em tempo algum em pensar que vão para o enfrentamento. Eles vão para a interlocução. O que nós estamos oferecendo aqui é a Constituição nossa, está escrita aqui. O que nós queremos está escrito aqui. Nós não queremos nada fora disso. Nós escrevemos aqui na Constituição de 88 aquilo que pensamos. E é isso que nós queremos. Essa é a mensagem dos índios nesse presente momento. Os índios querem paz. Querem paz. Não querem guerra. Não querem guerra. E nós, sociedade, todos os setores, precisamos ser conclamados a essa conscientização, esse engajamento, para que se evite esse conflito, para que se evite esse conflito. A nossa grande preocupação hoje é formar pessoas com capacidade de interlocução, evitar conflitos, evitar enfrentamento, conversar com as pessoas. Eu não tenho dúvida de que tem muitas pessoas que não conseguem ainda compreender os índios. É natural, não acho isso absurdo. É possível. Nós estamos nos esforçando de nos tornarmos conhecidos. Essas oportunidades que temos aqui de divulgar o nosso pensamento, ela é oportuna. Nós não temos que perder tempo no sentido de não dizer quem somos. Somos brasileiros, comprometidos com a causa do Brasil, querendo com que o Brasil vá para frente. Nós não queremos ser dificuldade, nós não queremos ser empecilhos. Se alguém diz que nós somos empecilhos, ele não conhece os índios. Se alguém diz que nós somos povos atrasados, incapazes de transitar no presente século, ou na modernidade, como a gente diz, nós não somos esses povos, nós somos capazes sim. Nós suportamos as crueldades, nós suportamos as dificuldades. Então nós somos povos aptos sim a estar nesse mundo, junto com os brasileiros. Então nós nos vemos assim. Se alguém pensa diferente, está pensando na forma dele. Mas nós somos solidários ao Brasil. Nós queremos, como você falou bem, nos engajar, nós somos sempre engajados
na mudança, nas necessidades, em considerando as necessidades do nosso país. Somos todos índios, somos todos irmãos. Irmãos. Amém. Muito obrigado, Lísio, pela oportunidade, pela honra de estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço. É uma satisfação muito grande de falar das lutas dos nossos povos, das lutas dos nossos parentes que estão nas aldeias, nas terras indígenas, lutando por um porvir melhor. Muito obrigado. Bom, esse foi o programa Direto ao Ponto, e você poderá assistir quantas vezes você quiser através do www.fatel.com.br ou do nosso canal no YouTube, www.youtube.com/tvfatel. É isso aí, tchau pessoal e até a próxima!